Sejam bem-vindos a mais um Papo de Governo, retomando aí 2025, né, com mais alguns assuntos, entrevistas, conversas, né, planejamento sobre o ano de 2025. A gente vai entrar aí 2026 também já com as eleições federais, estaduais, né, então o ano começa, mas já com muitos planejamentos, pensando também em 2026. Porém, a gente vai voltar um pouco, né, a gente sabe que o mercado, o governo de forma geral, vem cada vez mais fazendo privatizações, concessões. É uma questão hoje que ela é apolítica, né? A gente está aí num governo federal de esquerda, digamos assim, e nem por isso reduziu as privatizações, reduziu as PPPs e as concessões. E por que não a gente conversar, né, com responsáveis por essas empresas que estão aí fazendo essas parcerias com o mercado público para a gente entender um pouco melhor. Então, eu trago hoje um ex-procurador de Estado e hoje diretor institucional da EGEA, Fabiano Dall'Azen. Muito obrigado, acredito que a gente vai conversar um pouco da sua transição, né, como é que foi sair do mercado público para ir, né, para a iniciativa privada, bem como também a gente entender um pouco melhor quais são as expectativas aí da EGEA referente ao marco de saneamento, dentre outros assuntos que a gente vai entender e te conhecer um pouco melhor. Obrigado, eu sei que teu tempo é corrido, né, em ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, William, o convite e a oportunidade de a gente conversar um pouco aí nesse início de ano, né? Com tantas novidades que a gente tem pela frente. Você pontuou aí, é um ano prévio a eleições nacionais, mas também é um ano em que estão começando a gestão todos os prefeitos municipais, ou seja, os municípios onde as coisas acontecem de fato, tiveram aí ou a reeleição ou a eleição de novos prefeitos, né, vereadores, novos gestores que precisam também ter um pouco da compreensão e da necessidade da atração de investimentos para gerar empregos nos municípios, para fazerem frente às demandas de infraestrutura que os municípios enfrentam hoje, principalmente infraestrutura básica, né? Drenagem, coleta de resíduos sólidos, água e esgoto. Então, nós temos aí uma pauta muito importante que tem se mostrado cada vez mais premente, né? Até pouco tempo atrás não se falava numa eleição municipal no planejamento urbano. Hoje todo mundo sabe e não pode descurar de um planejamento urbano, de um plano também de mitigação dos efeitos climáticos extremos, seja da seca que nós estamos enfrentando, seja da enchente que nós enfrentamos há alguns meses atrás. E se tratar do Rio Grande do Sul, então isso tudo é mais maximizado ainda. Potencializado. Então, isso é um desafio para os gestores, né? É um desafio para o Estado como um todo, né? E evidentemente um desafio para a iniciativa privada que tem que oferecer ferramentas que permitam a estes gestores dar um encaminhamento, um endereçamento a essas questões, evidentemente dentro de um cenário de atendimento ao interesse público, dentro de um cenário de transparência, de conversação também com os órgãos de fiscalização, porque a gente não tem mais tempo para ver aí obras, editais travados por vícios formais que podem ser prevenidos e não acontecer, e às vezes deixar aí a população sem entrega em virtude de uma falta de conversa, de uma falta de diálogo. E a gente vê que você falou de órgãos reguladores, agências reguladoras, como a gente tem de vários segmentos, mas como também o nosso próprio Tribunal de Contas, né, que cada vez mais, a gente teve entrevista agora no ano que passou no podcast com o Herdeus de Nadal, que é o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e cada vez mais propositivo está o Tribunal de Contas. Assim como também conversamos com os conselheiros já aqui do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Então, assim, hoje o executivo, o novo prefeito, né, que está assumindo a entidade, ela também, para prevenir, ela tem que se antecipar e utilizar os canais com os tribunais de contas para que não aguarde que depois do contrato seja analisado, leve um estudo prévio para entender e aí faça sentido, para de pé ou não para de pé, né? Afinal, a gente vê que também, né, na parte da iniciativa privada, a exemplo do escritório igual que eu acabo presidindo, que é a Russell Bedford, a gente acaba fazendo essas estruturações, modelagens, justamente porque tem que ter um estudo de habilidade e é complexo, e o trabalho e o projeto tem que parar de pé para
evitar que seja suspenso, para evitar que tenha todos os contratempos. Então, utilize das iniciativas privadas, das consultorias, das agências reguladoras, tribunais, de forma consultiva também, né? Porque é um desafio, em especial para quem está no Rio Grande do Sul, muito árduo, a questão, né, dinâmica, por tratar com questões climáticas que são muito extremas e severas, que acabam prejudicando a fluidez, né, dos processos, né? Mas, voltando um pouco até chegar nos dias de hoje, né, onde você bem ressaltou, né, novos prefeitos e tudo mais, mas de ti, Fabiano, você assumiu, ou melhor, iniciou como estagiário em Carazinho. Como é que foi essa jornada, assim, até os dias de hoje, aí, passando por promotor por muitos anos, procurador e até hoje diretor adicional na EGER? Hoje eu sou formado em Direito, né, e comecei minha formação em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, fazendo a faculdade de Direito, já há um bom tempo atrás. E terminada a faculdade de Direito, eu prestei concurso público, né, e logrei aprovação para promotor de justiça. Isso em 97, assumindo em 98 na comarca de Getúlio Vargas, lá no norte do estado. Uma observação, né, que fiz ali um pouco do dever de casa, aprovado em primeiro lugar. Né? Fui aprovado em primeiro lugar. No primeiro lugar, em um concurso com mais de 5 mil candidatos, eu fui aprovado em primeiro lugar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Assumi em 98 na comarca de Getúlio Vargas e fui promotor de justiça por 25 anos. Né? Fui promotor de justiça em Getúlio Vargas, depois eu fui promovido a Soledade, de Soledade a Passo Fundo, onde eu fiquei quase 6 anos. Né? E depois eu vim a Porto Alegre, onde trabalhei na Vara de Família e Sucessões, no Tribunal do Júri, na Promotoria Especializada Criminal, investigando crimes contra a ordem tributária. E nesse período também eu tive aí uma caminhada dentro da instituição, fui coordenador de toda a área de política criminal do Ministério Público, fui subprocurador-geral de Justiça para assuntos institucionais e fui por 2 vezes, a primeira em 2017 a 2019, eleito pela classe como mais votado da lista tríplice do Ministério Público e escolhido dentro da lista tríplice pelo governador, então José Sartori, para Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? E, na sequência, novamente me submeti ao crivo da classe do Ministério Público, fui novamente mais votado dentro dos promotores e dos procuradores de justiça e aí reconduzido ao cargo de procurador-geral de 2019 a 2021 pelo governador Eduardo Leite. Então, foram dois escrutínios dentro da classe exitoso, o que me orgulha muito, e também a escolha dentro da lista tríplice por 2 governadores diferentes, né? O que também é algo não muito comum. Eu acho que devido ao trânsito, à conversa e como a gente tratava de uma forma sempre republicana as questões e a atuação do Ministério Público, eu sempre digo, o presidente da associação é um homem da corporação, né? O Procurador-Geral de Justiça é um cargo de Estado. Então, você não defende, claro, você defende a instituição porque você quer que ela cresça, que ela tenha suas prerrogativas respeitadas, é sua função, mas a instituição do Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, tem ali alguém que tem que defender o interesse público do Estado, né, na sua atuação. E foi feito dessa forma até 2021, quando então eu saí do cargo, mas continuei promotor de justiça, assessorando ao Procurador-Geral de então, Dr. Marcelo Dornelles, na atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul perante os tribunais superiores. Nós tínhamos muitos recursos em Brasília, porque o MP tem membros aqui na primeira instância, aqui no tribunal, mas não tinha ninguém em Brasília. E os recursos acabavam subindo lá e ficando sem alguém para cuidar, né? Então, a gente montou uma estrutura em Brasília, passou a cuidar algumas centenas de recursos que havia lá, obtivemos bons resultados estruturando esse caminho para que o processo pudesse ter um início e ser acompanhado pelo Ministério Público até o final, aqueles processos criminais, né? Aqueles processos, as ações civis públicas, muitas vezes você ajuizava uma ação, um processo criminal, ganhava em primeira instância, em segunda instância, e a Brasília acabava perdendo. Então, tinha que estar lá cuidando. E aí, na final de 2022, eu recebi
uma proposta da EGEA Saneamento para que eu fosse trabalhar na iniciativa privada, mas prestando um serviço público, porque a EGEA é uma concessionária, é uma holding que tem concessões. Hoje, em 15 estados do Brasil, na época eram 13, já ampliou, atende hoje 33 milhões de pessoas, mais de 750 municípios no Brasil são atendidos com concessões de água e esgoto. Então você presta um serviço público, você tem contratos com o poder público e você precisa, como empresa, de uma interlocução institucional qualificada entre o setor privado, a empresa concessionária e o setor público, com todas as suas ramificações, seja o poder concedente, no caso os municípios, seja o Estado, que muitas vezes detinha, como no caso da Corsã, o controle acionário da empresa que foi privatizada, seja com os órgãos de fiscalização, que são demandados em cada problema que você tem de falta de água, de extensão de rede de esgoto, de tratamento, de qualidade. Aí nós estamos falando de órgãos de fiscalização de Ministério Público, agências regulatórias, o próprio município, os vereadores que muitas vezes estão nesse debate, né? E vêm os problemas locais. A própria sociedade. A sociedade como um todo precisa de uma interlocução qualificada e eu venho para somar o time da EGEA para estruturar essa qualificação nessa relação, nessa conversa, nesse estreitamento, porque problemas sempre surgem no dia a dia e a falta de diálogo é o que faz com que eles se avolumem. Por exemplo, você colocou ali, né, você faz uma modelagem. Hoje o grande problema do investimento no Brasil, um dos grandes problemas é a segurança jurídica. Se você tiver uma segurança jurídica que não vai ter uma interferência, que não vai ter um fora do contrato, que você não vai ter uma liminar suspendendo determinado andamento, que causa um prejuízo grande e aumenta o custo, que ao final vai ser um custo do cidadão. Então você precisa de modelagens bem feitas, mas você precisa também que o gestor, antes de jogar um projeto, nós falávamos de novos prefeitos, sei lá, 20, 30 anos atrás, o prefeito assumir, se ele tivesse um arranjo político de maioria dentro da Câmara, ele diz, eu vou botar meu programa em andamento e eu vou fazer. Né? Essa vontade intuitiva dos prefeitos levava muitas vezes a obras ou a programas a darem certo ou não. E mais, quando mudava o governo, o outro tinha outro programa, trocava, abandonava aquilo e se perdia. Né? Hoje não é mais assim. O gestor, ele tem um programa, ele tem uma proposta. Agora, a proposta de governo, quando ele senta como governante, ela não é ao arbítrio dele. Ele precisa ver se aquelas escolhas que eles vão fazer estão de acordo com aquilo que a sociedade precisa. É por isso que existe, para fiscalizar aí a Câmara de Vereadores, o Ministério Público, os tribunais de contas. Não é qualquer escolha. Ele tem que optar, já que o dinheiro é curto, pelas melhores escolhas, pelas melhores necessidades, pelas mais prementes necessidades. Eu não posso botar dinheiro em algo que não é tão essencial quando o essencial está faltando. Então, e isso tem a fiscalização. Então, o gestor precisa começar a entender quais são as prioridades e fazer esse debate com a sociedade. E no momento que ele vai fazer um projeto, seja de uma concessão, seja de algo, é preciso que ele estruture isso, se venha a valer, porque a prefeitura às vezes não tem todos os técnicos necessários de consultorias especializadas, né? Cada vez mais precisa, para quê? Para que essa uma modelagem saia de acordo, um projeto que não vai dar problema ali na frente. Para vários partidos, para vários políticos, né? Porque você comentou, a concessão hoje, ela passa quantos mandatos, né? Então, independente, são 30 anos. Tem que entender a legislação que a tua sociedade precisa, o que a inovação vai fazer, e a interlocução ela é extremamente necessária. Lembrando que a gente está num momento de metamorfose com a tecnologia, que é praticamente impossível, respeitando os nossos juristas aí, e inclusive nossa empresa que faz a parte de modelagem, prever tudo o que vai acontecer. Então a comunicação ela tem que acontecer e está iminente. Esse é um ponto importante. Hoje você modela, né? Mas voltando só, puxar aqui. Então, depois de feita essa modelagem, essa construção, ela precisa ser dialogada e colocada na mesa com os órgãos de controle. Sabe? Tem que passar por lá, porque quem não estiver naquela mesa pode não entender ali na frente e travar. Então conversar e se precisar fazer ajustes, que sejam feitos os ajustes.
mas previamente antes de colocar, porque no momento que você coloca na rua, vem um investidor, pega dinheiro emprestado, aporta aquele dinheiro, e aí tem um cronograma, e se esse cronograma for travado, for quebrado, vai gerar um prejuízo, isso vai gerar reequilíbrios, e aí já começa de uma forma errada, mais cara e menos eficiente para o contribuinte. Então, eu acho que isso é um primeiro grande ponto. Né? Que é quem paga, né? Que é quem paga a conta no final. Porque na concessão, muitas delas, né, tem as contrapartidas e sai do bolso do cidadão. Então, evidente. Assim, a concessionária não está preocupada só, né, com a comunicação, não. A comunicação é um meio para que a entrega seja feita e para que não tenha impactos depois do que está previamente acordado. E mais do que isso, né? Muitas vezes a gente vê municípios, a preocupação do gestor é ganhar uma outorga, a outorga é como que um imposto, porque o valor do projeto acaba sendo um só. Então, quanto maior a outorga, você vai tirar de onde? Do investimento, né? Ou da tarifa. Né? Então, quer dizer, às vezes é muito melhor você trabalhar com uma tarifa mais módica e uma outorga menor, para não fazer caixa. A outorga, na verdade, crédito. É um imposto indireto que você acaba cobrando e que vai ser embutido na tarifa. Né? Então, é importante que se tenha essa visão de modelagem e também, né, essa conversa para que esses projetos não venham a travar. Então, cada vez mais nós precisamos, volto a dizer, não de arroubos ou de intuições, nós precisamos de diagnósticos de números para as necessidades do poder público e precisamos de profissionalismo no encaminhamento das soluções. Por quê? Porque aí nós teremos realmente um arcabouço técnico que vai dar suporte ao aval dos órgãos de fiscalização e isso vai permitir que a gente tenha a cada modelagem que dá certo, a cada exemplo que avance, uma entrega boa para a sociedade e uma diminuição do custo de risco, do custo de insegurança. Um aumento na eficiência. De jurídica, exatamente. E até você cita muito a comunicação, fiscalização, e a gente vê agora, cada vez mais, o aumento da figura do verificador independente também, né? nas concessões, nas PPPs, justamente para ter mais alguém para poder validar, né? Não ficar uma questão, às vezes, muito unilateral, ou também por parte do órgão regulador, da agência reguladora, que é uma das pessoas, dos entes responsáveis por fazerem isso, sobrecarregado também, porque o aumento que está tendo, volto a dizer, que a gente falou no início, antes privatizações, concessões, né, PPPs, elas vinham apenas de uma linha, mudava o governo, suspendia, parava. Hoje é uma constante. O executivo, agora falando dos prefeitos que estão assumindo, eles não têm muitas opções, a não ser de uma forma segura fazerem as concessões para que possa ter uma entrega mais eficiente de questões básicas para a sociedade. E para isso, a agência reguladora não conseguiu acompanhar muitas vezes a evolução e está se criando cada vez mais a figura, e a gente vê que veio funcionar a questão do verificador. Tu acredita que para a interlocução ela está ficando um pouco mais carregada com o papel de mais um ente, né, para ajudar? Eu não gosto de falar fiscalizar, porque eu acredito que o papel essencial ainda é a interlocução e apoio para ambas as partes, porque como se diz o nome, né, é verificador independente. Independente se ele vem da parte da concessão, ali, prevendo no contrato de concessão que ele seja contratado pela concessionária, independente se ele vem pelo órgão concedente, contratado por licitação de forma direta. O papel dele é ser independente naquela relação. Como que você vê mais esse ente, que você bem sabe, né, tem muitos já que acompanham os projetos, que fazem parte da interlocução, hoje nas concessões, assim, vem somando, é uma sobrecarga ainda mais para a parte da concessionária. Como que você vê essa parte da comunicação com todos esses poderes? Uma concessão, principalmente nessa área de infraestrutura, por exemplo, água e esgoto, que é o nosso caso, saneamento, eletricidade, são concessões em que a concessionária não vem para fazer uma obra e ir embora. Vamos dizer, um contrato de prestação de serviço. É mais do que uma obra, é a operação, a prestação. Isso demanda um tempo,
ninguém tem como prever o futuro, bem colocado, por isso que os contratos são diferentes. Uma coisa é o gestor público, eu vou comprar canetas, fazer uma licitação para canetas. Outra coisa é você fazer uma concessão para a prestação de um serviço de 30 anos. Então, você tem regras mais abertas, por quê? Porque elas precisam ser adaptadas às realidades que vão acontecer de 5, 10, 15 anos. Tá? Então, primeira coisa, é um contrato diferente, realmente. Segundo, você tem que ter mecanismos de diálogo e de resolução dos problemas, de prevenção e resolução dos problemas que vão surgir nesses contratos, que não seja o mecanismo extremo da judicialização, né, que é demorada e é cara, né, e às vezes não tem o resultado esperado. Então, hoje os contratos prevêem alguns mecanismos de resolução diferentes, né, muito hoje a questão da arbitragem, alguns contratos do dispute board, né, de resoluções de problemas para resolução. Mas você também tem que encaminhar, porque no momento que, evidentemente, os municípios, os estados não têm mais orçamento e dinheiro para vultosos investimentos que precisam ser feitos. Nós estamos falando em bilhões de reais em estradas, saneamento, isso não tem no orçamento público, precisa que ele seja feito logo, então você precisa da concessão, você precisa desses contratos. Você também tem que desenvolver mecanismos que permitam o diálogo e o aprimoramento no dia a dia desse contrato para que ele funcione. Né? E aí, dentre esses mecanismos, o verificador independente é um elo que pode se mostrar importante, porque justamente, como diz o nome, você verifica de forma independente medições, situações contratuais e que pode levar aí uma opinião que possa aproximar muitas vezes o poder concedente, possa aproximar a concessionária, que estão muitas vezes num entrave, estão numa situação talvez não muito grande, mas que pode ser agravada. E aí esse papel pode, de alguma forma, dizer, não, o caminho que a gente verifica é por aqui, muito bem. Até pela subjetividade dos contratos. Exatamente, então isso ajuda, digamos assim, na prevenção de se chegar àqueles pontos extremos de um aspecto sem saída que você vai ter que recorrer, né, à judicialização ou uma arbitragem. Então isso é importante e funciona também como um parceiro, digamos, nesse caminho das agências, porque as agências de regulação, cada vez mais o Estado partindo para concessões, para privatizações, para permissões, ele precisa ter um braço de atuação. O que administra isso, já que não é mais o mercado, né? Você faz a disputa pelo mercado, né? E não no mercado, nos monopólios naturais, água, esgoto, energia. Então, aí que você tem que ter uma agência, essa agência precisa estar qualificada e muitas vezes, né, e acompanhar essa evolução, se valer de consultorias, como eu digo, também a agência não pode ter todos os braços, entender tecnicamente de tudo, contrata assessorias para que tenha suporte técnico atualizado, eficiente do que está acontecendo. Sobre essa questão de contratos, repactuações, a movimentação que tem, né, esses contratos que são diferentes, né, e no caso, nas privatizações, também eu acredito que não é possível prever tudo. E eu acredito que aqui no estado do Rio Grande do Sul está sendo uma grande escola para a EGEA devido às chuvas também que teve. Como que vocês veem essa questão hoje de comunicação, seja com os municípios, né, com o estado? Foi muito impactado, hoje já é superado, né, já está conseguindo voltar para os trilhos normais, o que estava previsto antes, né, das chuvas e etc. A gente tem um plano de expansão muito agressivo aqui no estado. Assumimos a Corsã, que atende 317 municípios, assumimos em julho de 23, né? E um ano e meio, pouco mais. Tá? E esse plano de investimentos aí previa triplicar ou quadruplicar a média de investimento anual da Corsã, que era nos últimos 5 anos de 400 milhões para 1,6 bilhão. Nós já investimos 2,1 bilhões de reais. Em quê? Em extensão de redes, melhoria da qualidade de água, basicamente visando o quê? Aumentar a cobertura de esgoto, porque ela tem que partir de uma média nos 317 municípios de 20% para 90%.
até 2033, que é o que dispõe o novo marco do saneamento. Então a gente teve que repactuar esses contratos para inserir essas médias, prever os investimentos, né? Estender prazos como uma forma de amortizar esse investimento para não ter que aumentar a tarifa, né? Então nós tivemos que fazer esse caminho e também investir fortemente na questão da melhoria para reduzir perdas de água, que estavam no índice oficial de 43%. A cada 10 litros de água captada e tratada, mais de 4 eram desperdiçados e a gente tem metas de redução. Então, isso implica num investimento muito forte e numa necessidade de conversar muito com os municípios, porque você, para fazer rede de esgoto, né, tem que quebrar asfalto, tem que recompor asfalto, fazer consertos, né? O conserto você faz, ajusta aqui, como as redes são antigas, ele estoura na outra ponta. Então, você tem que ter um planejamento muito grande e um diálogo dioturno com o município e com a sociedade para que ela entenda: estamos fazendo essa obra gera um transtorno, porque quebrou a rua na frente da sua casa, você precisa fazer uma obra para não ter mais o Poço Negro e conectar a sua casa ali, por quê? Porque o esgoto vai ser tratado e vai ter uma melhoria ambiental, uma melhoria social, uma valorização do seu imóvel, mas isso precisa ser comunicado e conversado com as pessoas. A gente, pelas conversas que a gente tem tido, seja com os deputados, o pessoal do Senado, os próprios prefeitos aí, que inclusive foram reeleitos, colegas que a gente entrevistou em 2024, a parte de saneamento, ela preocupa muito porque a sociedade, ela vê mais quando ela necessita, só que o custo é tão alto e não dá para ver. É diferente de tu levantar claro, extremamente essencial, escolas, etc., que tu vê o prédio, que tu vê o físico. O saneamento não, né? Tu só vai ver o transtorno daquela movimentação. Então, o saneamento na água, o pessoal sente, porque no momento que falta água, você sente e grita. O saneamento na parte de esgoto, por exemplo, não. Ninguém sente, porque não aperta a descarga se não cair o produto ali na frente da sua casa, ali você não está vendo. Cai ali no rio, cai ali só que o dano ao meio ambiente. Então o grande problema aqui, digamos assim... E é tudo muito caro, né? O transtorno da obra de esgoto, ela atinge todo mundo, mas o benefício é coletivo, você não mede ele individualmente. Agora, você tem grandes benefícios, por exemplo, a gente assumiu praticamente 4 anos o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, com exceção de um bloco ali, que é 2 blocos a gente assumiu, com exceção da Barra da Tijuca, mas todo o resto do Rio, Baixada Fluminense. Por exemplo, as obras que estão sendo lá feitas já permitiram que praias que são cartão postal do Brasil no mundo, como Praia do Flamengo, Praia do Botafogo, ali na Baía da Guanabara, já estejam com balneabilidade todos os dias do ano, pratiquem esportes, voltaram a ser frequentadas, a valorização imobiliária ali ficou maior. A Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje a Lagoa Rodrigo de Freitas é limpa, voltou a ter, tanto na Baía da Guanabara quanto lá, o desenvolvimento da fauna marinha, você vê de novo o caminho de botos, quer dizer, é uma nova realidade. Aí você vê o benefício, que acaba sendo coletivo, mas até chegar lá tem transtornos. E aí a importância da interlocução, né, que é esse papel. Vamos voltar um pouco só na questão ali que a gente passou, né? Você fez um apanhado, né, da tua transição, como é que surgiu, né, teu papel como promotor, e depois passou por alguns municípios, veio a Porto Alegre, foi para a Procuradoria. Quero fazer 2 parênteses. Primeiro, você chegou a pegar, falou que a segunda passada foi 2019, 2021, Isso. Pegou a pandemia. A pandemia, praticamente toda ela, né, nesse meu segundo mandato como procurador-geral, né, foi um período muito difícil. Por quê? Porque a gente tinha a dificuldade de não se meter ou não querer meter o órgão de fiscalização na política sanitária. A política sanitária tinha que ser feita pelos órgãos sanitários do município, do estado e do governo federal, né? A nossa questão era de fazer valer o ordenamento jurídico, né? E havia, de certa forma, um choque muitas vezes das orientações dos municípios, do estado e do governo federal, né? Então, às vezes você tinha normativas diferentes nos 3 âmbitos. E o que valia, né? E a gente tentou buscar aí nos parâmetros ditados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, o que fazia. Tentamos dar uma organicidade e uma uniformidade para tratar todos os municípios igualmente, né? Ou seja, para que, por exemplo, o comércio não abrisse
no outro ficasse fechado. Quer dizer, ter um padrão. Não era nós que determinaríamos, volto a dizer, o que ia abrir, o que ia fechar, né? O que ia ter de restrição. Sim. Nunca entramos nessa seara. Nós fizemos valer as regras que a autoridade sanitária competente, e aí vinha, determinadas situações era o Estado, determinadas situações era o município, determinadas situações era a União, nós fazíamos valer as regras jurídicas competentes. É para isso que nós acionamos. Olha, aqui você está desgarrando de um horário de funcionamento determinado por uma legislação federal ou estadual. Tem que cumprir. Então aí a gente teve vários embates com vários municípios, né, com o governo do estado, mas a gente conseguiu, de certa forma, fazer valer um mínimo de organicidade, um mínimo de ordem naquela situação que, na verdade, ninguém sabia bem ao certo no começo como enfrentar. Como várias outras questões, nós estávamos falando antes dos contratos, né, que tem subjetividades que a gente não consegue, então tudo isso vai forjando para a gente conseguir se adaptar e volta a questão que você traz, né, a importância que é a interlocução, a comunicação, porque senão aí sim, só vão gerar mais e mais entraves. Neste caminho, e aí me corrija ali, teve uma questão também, um reconhecimento, né, pela Medalha de Mérito Farroupilha, que hoje, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, é uma das maiores honrarias que tem por parte do nosso parlamento. Você estava como procurador do Estado ou você já tinha saído? Não, eu era Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. Quando eu fui agraciado pela Assembleia com a Medalha do Mérito Farroupilha, uma das maiores honrarias do Estado, né, a maior honraria que a Assembleia Legislativa, Exato. O Parlamento do Estado concede. A gente só transferiu a solenidade, eu ainda era promotor, mas foi depois que eu deixei o cargo de Procurador-Geral, porque por conta das restrições da pandemia. Então eu fui agraciado, acho que foi no ano de 21, ainda era Procurador-Geral, mas a entrega se deu no ano de 22, porque, ou foi 20, Sim. Porque pelas próprias restrições. Pelas próprias restrições da e foi agraciado pelo o secretário hoje de desenvolvimento, né? Na época, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Então, que também já esteve aqui no nosso... Exatamente, hoje secretário de Desenvolvimento do Estado. E agora a gente está caminhando para o final, né? Vamos para as questões mais leves, assim. Mas como que foi, né? Você tendo uma perspectiva, por um lado, do balcão, todo um estudo e um direcionamento legislativo, inclusive da parte de legislação, como promotor, depois procurador, depois promotor novamente, e sair, né? Como é que foi se despedir, né, da tua rotina, que você hoje já tinha, corrija, mais de 25 anos, né, de profissão, para 2022? Final de 22. Final de 2022, né, fazer essa migração que até acredito que você pode reforçar a magnitude. Para nós, o estado do Rio Grande do Sul tem mais de 400 municípios, né, e aí quando a gente fala de uma privatização, né, de uma empresa da magnitude que era a Corsã, de fato não é algo nada simples, e você ir, né, para essa atividade hoje como diretor institucional, né, como é que foi para ti, sei lá, família, né, todo mundo entender, porque né, hoje passa num concurso que sempre desejou, que sempre sonhou, e chega em casa, pois então, né, agora vou abdicar dessas atividades e vou para uma atividade privada que ela é, digamos, um pouco mais dinâmica, né, do que a pública, que tem uma certa estabilidade. É obviamente que tem a questão da entrega, que isso não se mede, isso vai muito de personalidades, mas a gente sabe que a sociedade divide um pouco, né, a questão de quem é concursado, de quem não é, enfim, como que foi para ti chegar para a família de uma forma que já estava estável para ir para desafio, né, lembrando que chegou, não sei se já tinha acontecido a privatização ou não sei como é que estava a operação. Enfim, então era um desafio ainda maior, né? O desafio ele permanece porque, na verdade, eu não estou na Corsã, né? Eu sou diretor da EGEA que controla a Corsã, então a gente ajuda, evidentemente, na organização, tanto da Corsã como das demais concessionárias, em Santa Catarina, no Paraná,
no Rio, então a gente ajuda e presta o apoio institucional às concessionárias. E agora foi um desafio grande, né? De um lado, eu posso dizer, devo muito ao Ministério Público, entreguei muito na minha vida ao Ministério Público, os melhores anos, né? Foram 25 anos, mas quando você presta o concurso, geralmente você diz, olha, eu vou treinar toda a minha carreira para chegar à aposentadoria, é uma linha, né? Isso hoje talvez comece a mudar bastante, até pelas mudanças na regra de aposentadoria do setor público. Não era o meu caso, eu tinha completado o tempo e serviço, se completado a aposentadoria ainda integral, porque eu entrei antes de 98, antes dessas alterações. Tá? Mudou um pouco o tempo que me jogou para frente, mas é um pouco do perfil, né? Eu acho que durante esses 25 anos eu fiz no Ministério Público tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu poderia fazer pela sociedade e pelo Ministério Público. Né? Faltavam mais aí 15 anos para me aposentar, depois de 25, por causa da idade, né? Então teria que chegar aos 65, eu estava com 49, e surge essa proposta. Poxa vida, eu já tendo feito essa caminhada, eu tinha aí um descortinho de um novo caminho pela frente, né? De algo que eu gosto de fazer, que é a relação institucional, prestando um serviço público, embora dentro da iniciativa privada, com outras, com a necessidade, isso desacomoda, né, de conhecer outras pessoas, outra linguagem de mercado financeiro, de engenharia, diferente da linguagem que a gente estava acostumado a lidar dentro do mundo judicial, com a advocacia, MP, Poder Judiciário, que é só uma parte do trabalho que eu faço agora. Então, você teve que abrir para mercado, e isso necessitou que se fosse qualificar mais, aprender mais, ter novas experiências. Então, eu tive a oportunidade de, digamos assim, fazer uma virada, de ter uma nova caminhada, e evidente que num momento de vida que me instigou, né? Então, posso dizer, eu saí do Ministério Público não porque eu briguei com o Ministério Público, pelo contrário, eu acho uma instituição fantástica, né? E estive lá e me dediquei, e acho que fiz tudo o que eu queria fazer dentro do Ministério Público. Não tinha por que eu ficar lá, não tinha por que eu ficar lá mais 10, 15 anos, sabe? Poderia contribuir mais? Poderia, talvez. Agora, eu me sinto que eu posso contribuir bastante mais para minha família, para minha formação e até para a sociedade, produzindo uma outra seara. Então isso pesou, e pesou muito. Hoje a gente trabalha, e é muito importante, claro, a segurança financeira. A gente pode buscar aqui, você tem uma segurança definida no setor público com um teto, no privado você tem que buscar, mas você não tem um teto, você tem que ir atrás. Mas lá ou aqui, você tem que estar entusiasmado e tem que ter um propósito, né? Eu acho que isso é o que vale mais acima de tudo. Então eu tive meu propósito no Ministério Público, eu trabalhei sempre com muito entusiasmo, mas surgiu uma oportunidade que diz, olha, vamos fazer uma virada e aqui vamos concentrar esforços. Eu não me arrependo em momento algum. Tá muito, assim, muito desafiador. Hoje valeu a pena. Está valendo muito a pena, né? E tenho certeza que vai continuar assim. Bacana. Dalazen, para a gente encerrar, que mensagem que tu daria hoje para o cidadão que hoje consome, né, é cliente da Corsan, está preocupado, né, com o marco do saneamento, no caso, não só o cidadão, mas eu estou falando do executivo também, né, das prefeituras, enfim, como que a EGE está se preparando para isso, né, em especial, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Nos 317 municípios que são da Corsan, que ele acompanhe, que ele fiscalize, que ele cobre, tem os canais de comunicação ali, né? Converse conosco, nos ajude, né? Quer dizer, porque é um serviço ao final que vai ficar para ele, e o ganho é do cidadão. Então, eu acho que bem encaminhado nesse sentido, com os prefeitos a gente está mantendo uma relação muito estreita. E aqueles municípios que não são Corsan, né? Eu acho que os gestores têm que analisar, a população tem que olhar qual é o endereçamento que o prefeito está dando. Eu não estou dizendo que tem que privatizar ou não, mas tem que olhar e dizer, olha, se é municipal, eu tenho condições, tenho dinheiro, tenho recursos para atender o novo marco. Por quê? Porque o novo marco vai chegar. Nós estamos aqui num papo de governo.
Quer dizer, 2033 é logo ali. E a lei estabelece que a responsabilidade é do gestor, não do gestor de 2032 ou de 2033, mas todos aqueles gestores que desde 2020, quando estabelecido o novo marco, não endereçaram o assunto. Ou seja, essa responsabilidade chegando em 33 e não sendo cumprido vai voltar e ser cobrada de todos esses gestores. Então, não adianta dizer, lavei minhas mãos agora, passo adiante, lá em 33 a gente vê. Então, a cobrança que tem que ser feita é se o gestor, o que você está fazendo? Eu tenho condições? Muito bem. Eu não tenho condições? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma concessão? Vou fazer uma PPP? Ou seja, você tem mecanismos hoje para atingir o novo marco. Ninguém vai poder dizer, lá em 32, não, eu na época não tinha. Tem. Você tem, a prova está aí. Tem municípios fazendo. Recentemente, tem empresas dispostas. Palhoça, Santa Catarina, fez um encaminhamento, só para dizer os que a gente tem, como o Camboriú fez, como Bombas e Bombinhas fizeram. Quer dizer, você tem instrumentos. Então, o gestor precisa enfrentar esse problema. E a sociedade precisa dizer isso muito bem. A solução, qual é? Sabe? Eu não vou dizer essa ou aquela, mas o gestor precisa dar um endereçamento e não lavar as mãos e esperar o tempo passar, porque a responsabilização vai vir. Não, perfeito, muito obrigado. Fica o recado então para quem é cliente, né, e para quem não é cliente, saber como é que está andando aí seu município e olhar para o lado, né, porque daqui a pouco tem municípios que estão usando outras estratégias, estão mais avançados também, né, acho que ficou o recado dado aqui. Muito obrigado aí pela sua presença, né, que tenha sucesso nesse desafio, que não vou dizer mais que é novo desafio, já passou por tanta coisa, inclusive pegamos as chuvas aí em 2024 e já entrou agravando um pouco mais o desafio, mas pelo que a gente tem visto, tem superado, né, as expectativas. Então, obrigado aí pela tua presença, né, e que tenha uma excelente jornada aí pela frente. Muito obrigado aí, vamos enfrentá-la juntos, todos. Com certeza. Pessoal, até a próxima então, obrigado aí por assistirem, até o próximo Papo de Governo, que é uma organização do Instituto Bertol em sociedade com a Russell Bedford. Até mais.